Bom, nós vamos falar um pouco aqui sobre um mecanismo muito estratégico no mercado imobiliário, tanto para investidores quanto para empreendedores em geral, que é o Build to Suit. Basicamente, ele é um mecanismo que atende tanto ao interesse de investidores que buscam ali uma receita segura de longo prazo, e empreendedores que precisam de construir ali um imóvel para o seu empreendimento sob medida, e geralmente são empreendedores que vão utilizar aquele imóvel para o seu negócio por um tempo longo. Então, dissecando basicamente um processo, um mecanismo de build to suit, a gente tem de um lado investidores que, de alguma forma, localizam um terreno estratégico em específico e oferecem ali a empreendedores, sejam eles proprietários de galpões logísticos, negócios, grandes redes de supermercado, farmácias, estou dando um exemplo aqui, e oferecem a esses empreendedores ali a construção de uma loja, um imóvel sob medida para aquele empreendedor operar o seu negócio. Em troca, aquele empreendedor vai remunerar o investidor com um aluguel, geralmente de médio a longo prazo. A gente fala em torno de 10 a 20 anos. Então, um exemplo prático que a gente vê sempre, né, em processo de build to suit, acontece com drogarias, grandes redes de drogarias do Brasil, né, como um todo. Então o investidor, ele tem um terreno em específico e ele fecha um negócio com aquela rede de drogarias, na qual ele vai construir uma loja estratégica daquela rede sob medida, 100% sob medida, com a contrapartida de que aquele imóvel será alugado pela drogaria dele por um prazo estabelecido em contrato, que geralmente é o que eu falei, né, de 10 a 20 anos, e você atende assim as necessidades de todas as partes, né, um negócio bom para todos os lados. Para o empreendedor, né, o dono das redes de drogaria, para ele seria interessante porque ele vai ter um imóvel ali que ele vai locar e ele não vai precisar imobilizar o patrimônio dele, né? Isso vai muito em linha com as estratégias comerciais desse tipo de empresa hoje em dia, financeiras, contábeis e etc. E para o investidor, que é quem financiou ali a construção desse imóvel, ele vai ter uma receita de aluguel segura por um período de 10 a 20 anos, provavelmente de um cliente que ele confia, que tem um certo respaldo no mercado. Então é um mecanismo que atende os dois lados nesse mercado. Então, dentro do mercado imobiliário, é um mecanismo muito utilizado por essas partes, né, para atender os interesses dessas partes. Via de regra, dá muito certo. Então, por alto, aí a gente falou um pouquinho aí sobre como funciona. Claro que existem ali meandros, né, e detalhes dessa operação, mas por alto, uma operação de build to suit funciona dessa forma.